nessa manhã, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar aí ao seu coração, ao nosso coração, através da vida dele, porque ele tem uma palavra, ele tem um testemunho e tem uma palavra, né? Então que realmente venha edificar as nossas vidas nessa manhã. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Papai querido, Deus santo, Deus bendito, Deus eterno, aqui está o seu filho diante de ti, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para falar, Senhor amado, para nós nessa manhã, através do Rafa, Senhor. Pai, que venha a ser dirigido por Ti, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu sei, Senhor amado, que tem pessoas no nosso meio, Senhor, precisando de uma resposta de Ti, Senhor, para resolver até situações na vida, Senhor. Porque é assim que somos, Senhor. Dependentes de Ti, Senhor. Somos dependentes, Senhor amado, do que vem do alto, Senhor, porque o Senhor é quem nos orienta. Então nessa manhã nós viemos a este lugar para ouvir, Senhor, da Sua palavra e ouvir a Sua direção para as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, possa cair em terra boa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Papai de amor, e que essa igreja, Senhor, venha a ser praticante, Deus, daquilo que está ouvindo de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda a saúde do Rafael, guarda a sua família, Senhor. Cuida, Senhor amado, de todas as suas coisas, porque as coisas dele são suas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar, por gentileza. Interessante. Essa palavra de Deus é para a sua vida que está aqui hoje. Eu não tenho o costume de fazer isso. Eu estava orando ao Senhor em casa, lá em Santa Catarina. E aí do nada, eu lendo um livro chamado Monge e o Executivo, Deus ministrou no meu coração, a ponto de eu chorar sozinho. Eu estava chorando o que Deus falava comigo. E aí Deus falou, fala com o pastor Daniel para você levar essa palavra quando você for para São Paulo. Eu falei, mas eu não tenho esse costume de fazer esse tipo de pedido. E foi assim. Então eu creio que se você está aqui hoje é porque é para você. Não fui eu que preparei, foi Deus. Eu vou pedir para o Rafa, se ele quiser abrir ali Essa aqui é o nome da mensagem, tá? Amor em ação. Às vezes você já ouviu muito falar sobre amor, e vendo esse título você já vai pensar, que bom, eu estava precisando de um carinho, de um amor, de um afago, mas se você veio procurando isso hoje, você não vai receber isso hoje. Infelizmente eu tenho essa notícia para você. Eu estava pensando, né, se você vai preparar uma palavra, se o Daniel tivesse me convidado para fazer uma palavra aqui, uma pregação, uma mensagem, e falando ainda um tema, eu poderia preparar de uma forma artística, trazer algo bem bonito, sabe? Trazer uma forma teatral ou em forma de canção. Poderia. Eu poderia, de repente, vir e trazer em forma de stand-up comedy, que hoje em dia é moda, né? Para o pessoal dar risada, poderia. Mas o assunto hoje é muito sério. É muito sério. Então eu vou precisar falar com você de uma forma um pouco mais séria. Esse tom de voz está bom ou está muito alto? Então tá bom. Amor em ação. Ou simplesmente amor. Por quê? O que é amor para você? Amor é um sentimento? Será? Quando alguém fala assim, eu te amo, como você se sente? Quando o Wilson fala para mim, eu te amo, eu me sinto amado. Eu tenho vontade de abraçar ele, carregar ele no colo e levar para casa. E deixar ele no cantinho ali de chaveirinha. Não só ele, muitas outras pessoas, mas é que fazia tempo que eu não via, fazia tempo que eu não via quase todos aqui, né? Com exceção dos que eu vejo no vídeo. Mas enfim,
E quando alguém que nunca te viu, não te conhece e fala, eu te amo, é a mesma coisa? Você sente da mesma forma? Não, né? Por quê? Por que será que a gente não sente da mesma forma quando alguém que a gente nem conhece direito, por exemplo, eu não sei o nome do irmão aqui da frente. Se eu falar que eu amo ele, ele não vai sentir igual como se alguém que ele já tem intimidade falasse isso, né? Ou seja, quando a gente parte desse princípio, vamos entender o porquê que Jesus nos amou antes mesmo de nós conhecermos Ele. Na verdade, Ele nos amou através não de um sentimento, mas de um comportamento, uma decisão, uma escolha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Se você quiser algum momento ler, eu indico o livro O Monge Executivo, tá? É um livro muito bom. Ele fala sobre liderança. E eu não vou falar muito sobre liderança, mas o interessante de eu trazer aqui sobre a liderança é que, ele fala assim, um líder é aquele que desenvolve as habilidades e as qualidades morais que capacitam a inspirar e influenciar as pessoas. Ou seja, você já influenciou alguém ou foi influenciado por alguém para fazer alguma coisa na sua vida? Acho que todos nós fazemos isso todos os dias. Por exemplo, o pastor Daniel é nosso pastor, certo? Se ele fala para você que o que você está fazendo está sendo um caminho justo, um caminho bom, ou se ele fala, toma cuidado, que se você for por esses caminhos você pode se machucar, ele vai te exercer uma influência sobre a sua vida. Isso não quer dizer que você vai fazer o que ele falou, mas algum tipo de influência ele exerceu. Então ele exerceu liderança sobre você. Agora, essa liderança foi com eficiência? Foi uma liderança que deu certo, teve sucesso? Ou foi uma liderança que a pessoa simplesmente ela não ouviu isso? Ela ignorou. Ela ouviu, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Como que tem sido a sua influência nos seus filhos? Como tem sido a sua influência nos seus amigos, nos seus irmãos, nas pessoas mais próximas, nos seus amigos, colegas de trabalho? E como tem sido, ao contrário, como você tem sido influenciado aí na vida? Às vezes a gente sai de caminhos ruins que a gente estava antes de conhecer a Cristo. E aí, quando a gente começa a conhecer a Cristo, Satanás, ele usa as pessoas antigas para nos provocar tentação a voltar para os maus caminhos. O cara que era viciado em droga, vem um amigo que faz tempo que ele não vê, vem oferecer de graça o que ele estava precisando, o que a carne dele estava precisando. O que era viciado em pornografia, vem todas as propagandas, não sei porquê. Aí, de repente, o que era viciado em mentira, começa a vir oportunidades que, se ele mentir, ele vai se dar bem. E aí começa a vir as tentações. Certo? Então, como a gente tem sido influenciado nessa vida? Liderar é uma questão de amar as pessoas de verdade, identificando e satisfazendo suas necessidades. Amar é se doar para ajudar os outros a alcançarem o seu melhor. O livro fala sobre isso. E quando a gente para pensar, então amar é eu identificar o que o outro precisa, a necessidade. E o que é, como que a gente identifica a necessidade do outro? Você consegue identificar a necessidade de alguém simplesmente porque você conhece a pessoa? Ajuda. Mas quando a pessoa pede alguma coisa para você, é porque ela precisa? O que vocês acham? Sim? Sempre ou às vezes? Às vezes realmente a pessoa, se ela está com fome e pede um pão, é porque ela está precisando de um pão. Mas será que é do pão que ela está precisando? E quando o filho pede para ficar no celular mais tempo? E quando o rapaz chega na menina e fala, eu quero um beijo, é porque ele precisa do beijo? Então nem tudo que as pessoas pedem é porque elas precisam. Então existe uma diferença entre você servir o outro, ou seja, você identificar o que ele precisa. O Daniel, ele faz muito isso aqui na igreja, não sei se vocês já perceberam. Ele não vem como é que diz aquele ditado? Luvas de algodão, eu não sei como é que é o ditado. Sapatinhos de algodão, né? O Daniel não é desses. Que vem falando com você com aquela calminha. Ah, meu filho, minha ovelhinha, do que você... Não. O que é isso, irmão? Levanta a cabeça, seja homem, né? O Daniel é desses, né? Mas por quê? Porque ele tá querendo entender, esse é o amor dele. Porque o amor não é um sentimento, é uma atitude.
Ele está querendo mostrar para você o que você está precisando. Não para que ele fique bem, mas para que você seja uma pessoa melhor. Então, se você ama alguém, você não quer essa pessoa para você, mas você quer que ela seja uma pessoa melhor. Você quer que ela atinja o máximo do seu potencial. Ou seja, se o pastor Jorge, eu gosto dele, eu sei que ele tem uma boa oratória, ele prega muito bem, eu sei também que ele já foi, não sei se ainda exerce, mas foi um excelente advogado. Se eu pensasse nessa área da vida dele, eu o amando, eu iria influenciar para que ele atingisse mais ainda o seu potencial. Eu identificaria quais são as necessidades e quais seriam os dons, os talentos que ele tem, para que ele melhorasse. Deu para entender onde a gente vai começar aí? Então aqui, você pode passar para o próximo slide, por favor? O que é liderança? Porque o livro fala sobre liderança, a gente vai abordar um pouquinho, porque a gente está começando a entender que se a gente influencia e somos influenciados, nós exercemos liderança. Por quê? Olha lá, liderança, isso aqui foi tirado do dicionário, tá, gente? O que é liderança? Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo o quê? Seguidores. Então existem pessoas que te seguem. O Daniel deu já um exemplo hoje. Os filhos seguem o quem? Os pais, copiam. Tudo que o filho... Eu, às vezes, me pego gritando com a minha filha, igualzinho meu pai gritava comigo. Quem nunca, né? Você fala, meu Deus, eu odiava quando meu pai fazia isso comigo. Mas aí você passa na pele a mesma coisa, você começa a entender. E influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Então, peraí, o líder é aquele que influencia de forma positiva a mente das pessoas e o que elas fazem. Você então é um líder. Fala aí para o seu irmão, você é um líder. Você é um líder na sua casa, no seu trabalho, você é um líder de si mesmo, você é um líder na igreja, você é um líder no ministério, você é um líder em qualquer lugar. No ônibus, quando você bate um papo com... Não tem mais cobrador hoje em dia? Não sei, faz tempo que eu não ando de ônibus. Mas quando você bate um papo com a pessoa que está no ônibus, se você exerce alguma liderança de forma positiva, a ajudá-la com ideias novas e fazer com que ela tenha comportamentos para melhorar a sua vida, quer dizer que você é líder. Pode passar o próximo, por favor. Significado de líder, a gente entendeu que era liderança. Então, se você é um líder, pessoa que exerce a influência sobre o comportamento, pensamento ou opinião das outras pessoas. Você é o tipo de pessoa que às vezes vai conversar com os amigos e só fica assim? Ele fala e você escuta? Ou você em algum momento, não, você está doido? Não, nem a pau que é assim. Jamais, nunca. Não, você não concorda. Ou todo mundo concorda. Toda conversa, as pessoas não, todo mundo discorda. E por que você discorda? Porque você quer demonstrar o que os seus pensamentos, você quer convencer, você quer exercer liderança. Você quer influenciar a pessoa. Então todos nós somos líderes. E isso é bíblico. Se você for parar para pensar, Deus criou os céus e a terra e Ele escolheu quem para liderar a terra? Adão. O homem. Não foi isso? Lá em Gênesis, como é que ele fala? Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e que ele lidere, pois, sobre toda a criação, né? De uma forma resumida é isso. Os animais, ele repete toda a criação. Ou seja, exercer liderança. Mas o homem, infelizmente, cai no pecado e passa essa liderança, Adão passou essa liderança para quem? Para Satanás. Mas Jesus... Ele veio e tomou essa liderança de volta. Amém? Então, continuando aqui, eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Marcos, capítulo 16, verso 15. Vocês vão ver aí que Jesus, o próprio Jesus, ele fala e nos chama para liderarmos, ou seja, para exercermos influência em todos os momentos de nossa vida. Então você é um líder, você vive influenciando pessoa. Alguém aqui acha que não influencia ninguém? Alguém aqui acha? Eu falo, não, eu não influencio ninguém. Não, você influencia. Em algum momento do seu dia você fala a sua opinião com o desejo de que o outro te entenda ou mude o seu pensamento. Então você é líder. A diferença é, você tem sido um líder consciente disso? Você tem liderado sabendo que você é um líder? Ou você simplesmente tem deixado essa sua característica, esse seu atributo
no automático, no piloto automático. Vamos lá, o que está escrito em Marcos 16? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O que é pregar o evangelho, irmão? Quem sabe aí? Quem pode me falar o que é pregar o evangelho? As minhas atitudes são o evangelho. Mas então o que é o evangelho? Se as minhas atitudes são o evangelho? Pode falar. Boas obras. O que mais é o evangelho? Boas novas. O que mais? O que são boas novas? Amar as pessoas, independente do que elas sejam. O que mais? Oi? Falar do amor de Deus. O que mais, gente? Está muito pobre esse dicionário de evangelho. Quem mais quer falar um pouco mais do que é o evangelho? Oi? As boas novas são as boas notícias de que já veio o Salvador, né? E que já morreu por nós. O que mais? O que mais a gente pode dizer que é o evangelho? Que é poder de Deus, que é salvação, que é o que mais? É salvação em quê? Em Cristo. Mas o que precisa para ser salvo, gente? Esses dias eu estava fazendo um estudo bíblico lá em Santa Catarina, com o pessoal, e eu fiz essa pergunta: o que precisa ser para ser salvo? E travaram para responder. Ficaram um tempo, até que saiu depois de algumas outras perguntas. E o que precisa ser para ser salvo é uma coisa simples. É você arrepender dos seus pecados, ou seja, se reconhecer como um pobre pecador e aceitar e receber o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador, ou seja, Ele é o seu líder, certo? Porque Ele é aquele que vai te influenciar. Então tá bom. Em Mateus 28, 19 e 20, se você quiser, abra a sua palavra aí, a sua Bíblia, ou não sei se dá para colocar no telão aí também. Mateus 28, 19 e 20. É Mateus capítulo 28, verso do 19 e o 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus ele pede para você ir fazer discípulos. O que é ir fazer discípulos? É ir e influenciar pessoas. Mas é simplesmente eu influenciar a pessoa uma vez? Eu venho aqui no púlpito, sou um pregador do dia, vou pregar e pronto, eu já fiz discípulos? Não. Discípulo é aquele lá que vou dar o exemplo do Daniel, mas muitas pessoas fazem isso também. É aquele que vai pegar e vai olhar do seu lado, vai falar: ó filho, vou te ensinar hoje. Aí você ensina. E aí você fala: não, ó, você aprendeu não muito bem. Você tem que mudar essa. Eu não sei se vocês sabem, eu comecei um esporte novo, chamado futebol americano. Acho que vocês conhecem, mas nunca tinha praticado. E eu estou me machucando muito. Mas é incrível como dói o corpo você fazer algo que você nunca praticava antes. A gente anda para frente, lá você aprende a andar para trás. Isso que é engraçado, você tem que ficar abaixadinho e andar para trás. Meu Deus, eu fiquei fazendo isso algumas horas, eu fiquei com uma dor no traseiro, uma dor no nervo ciático, em tudo quanto é lugar que eu nem sabia que existia. Mas eu fazia, aí o treinador vinha, ó, seu pé, você tem que colocar ele um pouco mais para dentro, tem que ser na altura dos ombros, o joelho tem que ser nesse... Ou seja, ele estava me treinando. Então quando você vai discipular alguém, você tem que treinar essa pessoa nos caminhos do Senhor. Não adianta você falar o que é certo, você tem que ver se a pessoa... Não adianta você falar sobre o caminho da verdade, mostrar o caminho. Quem aqui já pediu informação antes de existir GPS? Tinha hora que a pessoa falava assim, ó, você vai pegar a terceira direita, ou quando a pessoa não falava a direita, né? Fala, ó, na terceira você sobe, depois você vai passar mais um sinaleiro, o segundo sinaleiro você desce. Aí depois disso você vai ter uma rotatória. Quando essa rotatória chegar, você pega a terceira saída, a pessoa vai falando, você já nem lembra mais de nada. Então não adianta você só mostrar o caminho. Se só mostrar o caminho, a pessoa pode esquecer. A diferença é você caminhar com ela, isso é discipular. Ou seja, você vai influenciá-la dia após dia. Você será líder dela. Novamente, somos líderes. Em 1 Coríntios 11, do 1 ao 3, quem quiser pode abrir. Diz assim, eu vou lendo aqui por conta que o tempo é curto.
Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ou seja, eles estão sempre influenciando as pessoas. Quem que é o cabeça aqui? Da igreja é Jesus. O cabeça do lar é o homem, o cabeça da mulher. E o cabeça de Jesus é Deus. Se você for ver quem é o cabeça, é sempre aquele que está servindo. Como assim? É o que está servindo? Jesus, ele veio no mundo para nos liderar. Amém. Mas ele mandou na gente ou ele nos serviu? Ele estava ali na cruz porque ele nos serviu, morrendo no nosso lugar, certo? Isso foi um exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos, é outro exemplo. E tantas outras coisas que ele fez, curando pessoas, ele sempre veio para servir. Ou seja, o líder é aquele que serve. Então o esposo, a palavra de Deus até fala, né? Maridos, amem as suas mulheres como eu amei a igreja, né? Como Cristo amou a igreja, e deem a sua vida por ela, né? Assim como Cristo deu a sua pela igreja. Então, servir é liderar. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? Para entender melhor como desenvolver esse tipo de influência, é necessário compreender a diferença entre poder e autoridade. Quem sabe a diferença? O que é poder? Poder é aquilo que a pessoa tem e ela pode exercer o que ela quiser sobre o outro, não é? Por exemplo, ou o poder que ela permite. Por exemplo, se você é chefe, você tem poder de mandar no funcionário para ele fazer aquilo e assado. Um pai, ele tem poder para o seu filho enquanto o filho é pequeno. Mas depois que cresce, ele já não vai ter esse poder. Ele pode ter autoridade, mas poder ele não vai ter. Porque o filho consegue se voltar. Ou seja, Deus tem poder, ele é todo poderoso. Ele poderia fulminar todo mundo, poderia. Mas ele escolheu exercer autoridade. Poder é aquilo que, independente se você merece aquilo ou não, você pode ter. O poder, ele pode ser comprado. Ele pode ser vendido. O poder, ele pode ser dado para um filho, mesmo sem ele merecer. Uma empresa, às vezes, milionária, aí o filho herda tudo e quebra a empresa. Ele não tinha capacidade de exercer aquele poder, mas ele teve o poder. Ele tinha, por um certo momento, ele é que mandava. Agora, Cristo não veio mostrar e nos ensinar a liderarmos, a vivermos através do poder, mas sim da autoridade. Então, o que é autoridade? A autoridade, diferente do poder, eu vou até ler a forma que eles colocaram aqui no livro, que foi bem bacana. O poder pode ser vendido e comprado, dado e tomado. Podem, por exemplo, colocar qualquer pessoa na empresa, tá? Mas isso é impossível acontecer com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada, nem vendida, nem dada ou tomada. Ela é somente conquistada. Você pode ser capaz de tirar algum proveito tendo poder, até realizar coisas, mas nunca conseguirá ter relacionamentos saudáveis. Você já viu alguém que gosta de abusar do poder, ter um bom relacionamento com as pessoas? Não. Se você quer ter um bom relacionamento, seja com quem você lidera ou com seus líderes, você precisa exercer influência e autoridade. A autoridade é aquele... Você já deve ter visto em vários lugares. Às vezes tem uma empresa onde os funcionários respeitam mais um colega do que o chefe. Alguém já passou por isso? Na igreja, às vezes, tem igrejas que acontecem isso. As pessoas têm pedem menos conselho para o pastor da igreja do que para o irmão, porque vê as atitudes do irmão. Então, a pessoa que tem autoridade não consegue comprar. Ela conquista através do seu procedimento, através do seu comportamento. A pessoa é um espelho. A pessoa, conforme ela age, as pessoas falam, esse aí ele vive conforme ele fala. Esse aí eu quero imitar os caminhos dele. E aí ela começa a te seguir e você passa a ser considerado um líder. Ou seja, você está formando discípulos através da sua atitude. Não precisa nem falar. Às vezes através da sua... O pastor Jorge sempre fala isso, né? Às vezes nós seremos a única Bíblia que alguém vai ler. Como assim? Exatamente, o nosso procedimento, a nossa atitude, o nosso comportamento, nosso testemunho
Às vezes é a única coisa, a única Bíblia, a única palavra de Deus que alguém vai ver. E às vezes a pessoa pode ser alcançado pelo amor de Deus através das suas atitudes. Tem um provérbio chinês que fala assim: se você não mudar a direção, terminará exatamente aonde começou. Repete isso comigo. Se eu não mudar a minha direção, eu vou terminar aonde eu comecei. Ou seja, atitudes iguais não vão produzir resultados diferentes. Como que está a sua vida? Vamos parar para pensar um pouco agora então. A gente está entendendo que somos líderes. E estamos começando a entender que para você ser líder, você tem que ter autoridade, exercer influência, de forma que o seu comportamento seja digno de ser imitado. E como que está a sua vida? Sua vida, os seus procedimentos. Você tem vivido, você tem exercido a liderança ou a influência de forma positiva? Como que você tem influenciado a sua esposa ou o seu esposo? Quando o seu esposo olha para você ou a sua esposa olha para você, o que ela pensa? Ela recebe uma influência onde ela vai ser uma pessoa melhor? Tem uma frase aí que é moda hoje em dia, que fala alguma coisa assim: você é a média das 5 pessoas que você convive e dos últimos 5 livros que você leu, alguma coisa assim. E você tem sido uma boa média para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai, para as pessoas, para os seus amigos? Ou você tem sido alguém, uma média baixa? Ou seja, você piora ou você melhora as pessoas que estão ao seu redor? Pare um pouco e pense sobre isso. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui não somos pessoas que desistimos facilmente. Porque senão nem estaríamos aqui. Se você veio aqui é porque você não desiste facilmente. E se você não desiste facilmente, você quer crescer, você quer ser uma pessoa melhor. Eu quero todos os dias. Eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. Amém? Alguém mais quer ser assim? Alguém aqui está disposto a melhorar? Que bom que eu não estou sozinho. E se você está disposto a melhorar, eu vou te dar uma triste notícia. Para você melhorar, não pode continuar do mesmo jeito. Ou seja, precisa mudar alguma coisa. E se precisa mudar alguma coisa, dói. Esses dias eu ouvi um amigo meu falando num vídeo, que ele falou o seguinte, ele falou sobre um livro, que fala quando as pessoas querem sair da zona de conforto. Eu achei bem legal o exemplo que ele usou. É como se as pessoas, elas vão sair de perto da mãe. Sabe aquele carinho da mãe? Filho, brinca só até o quintal, não vai para a rua. A zona de conforto é ali, você está em casa, está confortável. Mas é gostoso mudar? Não, não é. Ninguém gosta de mudança. Mesmo quando a mudança é boa, existe uma dor antes. Porque nós não estamos acostumados com a mudança. Nós gostamos, a nossa carne ama a zona de conforto. Senão, todo mundo ia para a academia, todo mundo ia fazer ginástica, todo mundo ia ler a palavra todos os dias, todo mundo ia estar orando a todo momento. As pessoas não iam vir aqui à igreja esperando algo, mas elas viriam para adorar o Senhor já. As pessoas não estariam achando que ia vir assistir um show, achando que ia assistir uma palestra, mas pelo contrário, elas entenderiam que isso daqui é alimento do Senhor, e como o pastor disse na oração, que venham praticar. E o que é praticar? Todos os domingos vocês ouvem palavras aqui, e que propõem novas atitudes, mudança. Mas quantas mudanças? Todo domingo a gente passa a criar novos hábitos? Não, porque não adianta você ouvir um dia aquilo e depois ir embora e a vida continuar do mesmo jeito. A mudança ela exige uma atitude. E não precisa ser uma atitude grande, não. Existe um outro livro chamado Mini Hábitos. E esse livro ele fala sobre atitudes pequenas. São pequenas atitudes, pequenos degraus que você vai subindo para chegar no próximo andar. Ninguém sobe um andar pela escada com um único degrau. Você já mudou, alguém aqui já subiu num prédio, em qualquer lugar, aqui na igreja, você de lá de baixo para subir, é um degrau só que você pisa? Não, você pisa em todos os degraus. Então a gente precisa entender isso. O pastor disse que eu preciso agora focar
na vida com Cristo. Eu preciso parar de beber, eu preciso parar de me drogar, eu preciso parar de maltratar os meus filhos e maltratar a minha esposa. Eu preciso parar de mentir. Eu preciso parar de ser egoísta e começar a olhar mais para os outros. Mas se você olhar para esse final, para esse objetivo, você nunca vai começar a fazer isso. Mas traça um plano. Imagina que o próximo andar é esse objetivo. No próximo andar, eu vou parar de fumar. No próximo andar, eu vou melhorar a forma que eu trato a minha esposa. Tá bom, então vamos desenhar cada degrau. O que cada degrau dessa escada precisa ser? Então aí eu vou focar no primeiro degrau. Eu não quero pensar no segundo, no terceiro, nem nos outros. Porque quando você está em movimento, isso é lei da física, Newton. Isaac Newton fala que aquilo que está parado vai continuar parado, a não ser que seja influenciado por algo externo. E aquilo que está em movimento vai continuar em movimento, a não ser também que seja influenciado por algo externo. Então, se você começou a dar o primeiro passo, por mais que seja pequeno, para eu parar de brigar com a minha esposa, eu sei que ela não gosta que eu fico no celular na cama. Nossa, mas eu desrespeito ela em tantas coisas. Tá bom, mas isso é o primeiro passo. Então, peraí. Eu não vou mais olhar o meu celular na cama. Olha, eu estou em movimento, a outra perna já foi. Olha, rapaz, não é que é legal se movimentar? E quando você vai ver, você já está no primeiro, no segundo, no terceiro, você já subiu vários degraus. E você vai ser uma pessoa melhor não só para sua esposa, mas todas as pessoas verão o brilho do Senhor na sua vida. As pessoas olharão e falarão, eu quero isso para mim. Qual é o segredo? E o segredo é simples. O segredo é simples. O segredo está na palavra de Deus. O segredo de você ter uma vida melhor, eu vejo hoje na internet, é moda, né? Às vezes vem aquele patrocínio. Você quer ter uma vida melhor? Eu já fiz isso e aquilo, e a pessoa começa a falar sobre o testemunho dela. E normalmente é financeiro, né? E ela começa a falar tudo que conquistou. Aquilo ela gera às vezes uma autoridade, um respeito. Ela realmente influencia pessoas a acreditarem que ela é daquele jeito. E pode ser que ela seja. Só que a mudança realmente acontece quando ela acontece na alma, quando ela acontece no espírito. Não adianta eu por fora ter uma aparência de que tudo está bem e por dentro não está bem. Não adianta. Então a gente precisa começar a caminhar degrau por degrau para o caminho certo. Amém? Uma coisa interessante, desde o nascimento até a morte de alguém, por meio das experiências da vida, o mundo exterior nos influenciam. E aí muitas vezes a gente entende, você tem o seu repertório de vida e eu tenho o meu. Eu nasci num lugar, você nasceu em outro, Jesus nasceu numa manjedoura, cada um nasceu num lugar. Eu tenho um parente da minha esposa que nasceu na privada, e assim vai, né? A pessoa que estava grávida sentiu dor de barriga, achando que era para ir no banheiro fazer o número 2, foi lá, fez força, nasceu o neném. Ó, tá vendo? Cada um nasce num lugar. Ou seja, você pode nascer nos lugares mais belos ou nos mais feios, nos mais cheirosos ou nos mais fedidos. Mas tudo, desde que você nasceu, você foi engatinhando, você caiu, você machucou, ou você foi sempre super protegido, tudo aquilo influencia em quem você é. Você sabia disso? Você é hoje o que você viveu até hoje. Então, amanhã, você pode ser alguém diferente do que é hoje. Amém? Se as coisas que aconteceram na vida influenciaram a ser quem eu sou hoje, então os passos que eu começarei a dar agora, vão influenciar em quem eu serei amanhã. Sacou? Deu para entender? Então tá bom. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Como assim? Por que tem 4 evangelhos que falam da mesma pessoa? Os 4 evangelhos são iguais? Não. Cada um com a sua visão, cada um com a sua ótica. Ou seja, o que você vê é diferente do que eu vejo. E o que isso importa? O que isso tem a ver? Eu vou te falar agora. Isso aqui é para mim, gente? Muito obrigado. Me senti honrado agora, ó. Que chique. Vocês estão vendo isso aqui, um copo de água e uma jarrinha, Qual é o nome disso para você? Tá vendo? Cada um dá um nome diferente. Acabei de comprovar o que eu acabei de falar. Que cada um, conforme o seu repertório de vida, enxerga as coisas de uma forma. Mas, quando a gente entende isso,
a gente pode começar a pensar do princípio de que eu posso estar enxergando coisas que não são. Quem aqui já viu pessoa que é ciumenta num relacionamento? Acho que todo mundo já ouviu falar, tem gente até que mata, morre por isso, né? Eu vi até cenas tristes esses dias que eu prefiro nem compartilhar. Enfim, e aí acontece, a pessoa ela é possessiva e ela chega a ser doente a ponto de enxergar coisas que não existem. Enquanto outras pessoas acham aquilo super normal. Então nem sempre a forma que eu enxergo é. Às vezes a forma que eu enxergo está tudo errado, está tudo bagunçado. Eu sou daltônico, alguém aqui é mais daltônico? Não. Às vezes alguém fala aquilo lá é verde, eu falo não, é azul. A pessoa não é verde, não, onde isso é azul? Aí eu depois que eu vi que eu sou daltônico, eu nem discuto mais. Ah, que bonita aquela cadeira verde, eu falo aonde? Ali, aquela azul? Ah não, é verde, entendi, é verde, é bonito. Ou seja, cada um enxerga, não é porque eu enxergo daquele jeito que aquilo é. E qual que é o nosso então parâmetro? Qual é a nossa referência? É a palavra de Deus, porque ela é imutável. Jesus, ele fala que ele é a palavra de Deus, porque ele é o verbo vivo que se fez carne. E ao mesmo tempo ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, não existe mentira nele. Então, quando eu olho com os meus olhos, eu posso estar errando. Mas quando eu olho à luz da palavra de Deus, aí eu não erro. Amém? Então vamos continuar aqui. O que devemos fazer é identificar e satisfazer as necessidades dos outros e servi-los. A gente já conversou sobre isso, né? Sabe o que é legal? Quando você quer o melhor para o outro, você se torna uma pessoa melhor. Você já teve essa experiência? Quem aqui já foi nas ruas evangelizar? Quem já foi evangelizado nas ruas? Glória a Deus. Eu tenho certeza que ambos os lados, tanto quem já foi evangelizar, levar um alimento, levar o poder de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus, recebeu mais do que quem foi receber. Só que quem recebeu acha que foi ao contrário às vezes, né? Mas não é verdade que quando você ajuda o outro a melhorar, você não melhora? Eu vi hoje aqui o César aqui, dando testemunho. É a coisa mais linda olhar para a vida dele hoje. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda quando você viu da onde ele veio, da onde ele saiu, da onde ele não, da onde o Senhor o resgatou, né? Porque ele nunca deixa de nos olhar. Ou seja, aqui tem um título chamado O Modelo. Abram Mateus 20, 25, 28. Se a gente é líder e a gente tem que influenciar pessoas, a gente tem que ajudar as pessoas a mudarem o comportamento. E a gente deve melhorar o nosso comportamento, porque é importante que a gente, para crescer, precisa ter mudança. Então, como a gente faz isso? Vamos imitar a Cristo, assim como Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, vamos ver aqui, Mateus 20, 25 ao 26. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder. Está vendo? Quem é importante não é a autoridade que exerce, é poder. Poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então, para a gente entender como que a gente muda, a gente tem que aprender a servir. Então fala isso aí para o seu irmão. Para você ser alguém melhor, sirva o outro. Assim os dois serão melhores. Obedecer seus líderes, na maioria das vezes, é a melhor escolha. Fala isso para o seu irmão. Obedecer o seu líder, na maioria das vezes, é a melhor escolha. Então deixa o orgulho de lado. Deixa o seu ego, a sua sensibilidade de lado. Sabe por quê? A gente não falou que nem sempre a gente enxerga o que é? Às vezes a gente enxerga as coisas tudo diferente. Normalmente, se a pessoa, ainda mais se ela é uma pessoa de Deus, o nosso líder, ele tem uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo na nossa vida. Então, mesmo que eu não concorde com ele, eu vou obedecer, porque isso vai me fazer uma pessoa melhor. Amém? Jesus é o maior exemplo de liderança. Ele é o maior influenciador de pessoas. Você
já pensou em algum líder aí? Hoje em dia, quem que é um líder, o grande líder aí? As pessoas podem falar que é Donald Trump, outras pessoas já vão discordar. Algumas pessoas podem falar que Lula foi, outras pessoas vão discordar. Algumas pessoas vão falar que um cantor gospel famoso vai ser um líder influente, ou um pastor, um Silas Malafaia, ou enfim, com um líder que você acha como referência. Pensa aí, que influencia muitas pessoas a serem pessoas melhores, tá? Isso tem que, não adianta você só ter poder, mas que tem autoridade. Ou as pessoas podem falar, o maior líder que eu conheço é o meu pastor, porque ele eu conheço de perto, eu sei que ele está lá. Ele não é aquele tipo de cara que fala assim, vai na segunda-feira lá no evangelismo, eu não vou conseguir. Vai lá, no tal dia vai ter o culto, eu não vou conseguir, mas você vai, tá? Não, ele fala, vamos lá, vamos comigo? Então, eu enxergo o Daniel como uma liderança, uma influência, uma autoridade. Alguém que fala e faz. E alguém que influencia pessoas. O exemplo disso não sou só eu, mas muitas pessoas que estão aqui hoje, foi porque ele exerceu influência através do poder do nome de Jesus. Amém? Ele e a Simone também. E tantas outras vidas aqui. Estou falando dele porque eu estou puxando o saco, estou com saudade. E porque ele precisa também, né? É verdade, quem cuida precisa ser cuidado. Fala isso aí pro seu irmão. Quem cuida precisa ser cuidado. Às vezes a gente é tão carente e tão mal acostumado que toda hora a gente está com mimimi, olhando para os nossos problemas e desabafando com alguém. E a outra pessoa já está com a orelha desse tamanho, mas está ali te servindo. Não, meu irmão, vamos lá que as coisas vão mudar. Vamos pensar em outra estratégia. Aí te fala a estratégia diferente, já te falou 50 estratégias diferentes, só que você sempre faz a mesma. Você nunca obedece, nunca vai pelo caminho que o outro fala. Quando alguém te faz um favor... pulei coisa aqui. Tá, vamos lá. Jesus... vocês pensaram em líder, né? Influência. Jesus, independente se você crê nele ou não, vamos supor que você é uma pessoa que não acredita em Cristo. Então vamos olhar para o que aconteceu, para a história, na humanidade. Que ano que nós estamos hoje? 2019 o quê? Anos depois de Cristo. Você já viu alguma pessoa que influenciou tanto a humanidade, a ponto de depois de 2019 anos, as pessoas não só lembrarem dela, mas terem marcado e começado a contar a data a partir dela? Você consegue imaginar quantas bilhões, trilhões ou quadrilhões, ou sei lá quantas pessoas já foram influenciadas desde o seu nascimento há 2000 anos até hoje, e ainda continuarão sendo influenciadas por ele? Eu não estou falando de parte espiritual não, eu estou falando de comportamento. O comportamento dele influenciou muita, e não é só os cristãos. Tem pessoas que não são cristãs, mas foram influenciadas em estudar o comportamento de Cristo, porque ele exerceu influência e exerce até os dias de hoje. Porque ele, independente, ele nunca desrespeitou a religião do outro. Ele sempre foi a referência para todos. Que você seja referência, não queira julgar o outro, mas seja referência. Que você seja Cristo. Porque já não sou mais eu quem vivo. Muito bom. Então, continuando aqui, já podem abrir em Gálatas 2:20, que daqui a pouco a gente vai ler. Como envolver as pessoas e fazer com que se comprometam com o que você diz? E sobre o que se constrói a autoridade. Ou seja, que legal, tudo isso que você está falando está muito bonito. Mas e como eu coloco isso em prática? Alguém sabe? Vamos ver o que Jesus nos ensinou? Eu vou ler aqui um trecho do texto. De forma simples, Jesus disse que para liderar você deve servir, como a gente leu. Pois a autoridade é construída por meio de serviço e sacrifício. É fácil você servir alguém, assim, né? Você está pondo o refri para você, aí vem alguém com um copo, me serve aí você serviu. Você serviu ele? Tá, mas foi um serviço com sacrifício ou foi um serviço fácil? Ou seja, esse tipo de serviço não vai te trazer autoridade e influência nas pessoas. O serviço que vai é aquele que exige sacrifício. É aquele que você... Nossa, olha que lindo, eu estava ali pensando, né? É muito triste isso que existe na cultura, em todas as igrejas hoje em dia. Tem horário para acabar o culto. Isso é triste. Aonde na Bíblia... Na igreja primitiva, eles tinham horário para terminar o culto. Dormiam, mas aonde tinha horário?
É só até às 11, ó, falta 3 minutos, e a palavra não vai acabar às 11. Já quero te falar, e desculpa, não vou conseguir. Porque Deus precisa continuar a falar com você. Mas é mais uns 15 minutinhos. E aí Deus estava falando comigo. Exige sacrifício. Deus, Ele tem agenda 7 dias por semana, 24 horas por dia por você. E Daniel estava falando sobre celular aqui, né? E quantos dias, ou horários, ou minutos, ou segundos você reservou para Deus? Ou reserva por semana, por dia, por mês? Quantos? Ele está lá. E quem que está servindo quem então? Normalmente é o chefe ou é o funcionário que está disponível quando o outro quer? É o funcionário, né? O funcionário sempre está disponível. O patrão chamou, você para tudo e vai atender. Olha que engraçado como a gente está mimado na graça. Deus está disponível 24 horas por dia para você. Ele está servindo você. Então que a gente possa continuar imitando Ele sendo servos. Em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, houve um serviço e um sacrifício. E quando alguém te faz um favor, qual que é a sensação que você tem? Eu te dei uma carona, não, vamos pensar num favor mais. Cara, estou precisando pôr gasolina no meu carro, não tenho um real. Vamos lá que eu vou pôr 50 reais para você. Qual que é o sentimento, qual é a sensação que você tem para essa pessoa que fez isso por você? Gratidão. E qual que é a sua vontade? De retribuir, não é? Retribuir o favor? Então esse é o segredo. Como assim esse é o segredo? Exatamente. Você quer exercer influência em alguém? Como que eu evangelizo? Começa a servir. Quando você faz favor para as pessoas, quando você serve, inconscientemente e automaticamente, essa pessoa vai falar, essa pessoa está sendo tão legal comigo, eu preciso ser legal com ela. E ela começa a te ver, você já começa a exercer uma influência. E se você sabe que se essa pessoa, ela vai começar a ter consideração por você, vai ser muito mais fácil você falar qualquer coisa para ela, ela vai aceitar, porque ela vai falar, eu vou lá na igreja, eu vou lá, ele já fez tanta coisa por mim, eu vou por ele. Não é porque eu quero conhecer a Deus, mas o cara é gente boa, já fez isso, já fez aquilo, já se sacrificou por mim. Estava dormindo, precisei de ajuda, ele que veio me socorrer aqui, o meu carro quebrou, furou o pneu. Enfim, isso é servir com sacrifício. E isso exerce influência. Amém? Deu para começar a entender como que Cristo então influencia até os dias de hoje? Porque o serviço dele foi com um tamanho sacrifício que foi morte de cruz. Morte maldita, derramou até a última gota do seu sangue. Então nós temos o que por ele? Gratidão, então nós queremos retribuir. E sabe o que é mais lindo? Ele não quer retribuição. Ele fala assim, ame o seu irmão como a si mesmo. Aquele que fizer aquilo pelos meus pequeninos estarão fazendo por mim. Ele pede para que você retribua, não para ele, mas que você passe adiante. Que você faça aquilo que ele fez por você a outros. Amém? Em Filipenses 1:21 diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é... A palavra amor, logo pensamos nos sentimentos, a gente já falou sobre isso. Então, resumindo o que a gente aprendeu sobre influenciar, como Cristo influenciou até aqui. Pode pôr até, tem um slide aí, se você puder. Não, ali é importante, é legal, volta lá. Palavras gregas que descrevem o amor. Você conhece a palavra amor, certo? No Novo Testamento, os livros do Novo Testamento na Bíblia foram, a maioria deles escritos em grego, se não todos. E partes às vezes em outro idioma, em hebraico e aramaico. Mas em grego, a palavra amor tem diversas traduções. E eu trouxe algumas por curiosidade, trouxe 4. E dessas 4, só uma delas é que Jesus usa no Novo Testamento, quando ele diz entre amor entre os irmãos e amor a Deus, amor ao próximo e toda forma amor. Uma delas é eros, que significa sentimento baseado em atração sexual, aquela paixão ardente. Isso aí é os casais, isso aí a Bíblia não fala sobre esse eros. Storgé é afeição especialmente para com a família. Também a palavra de Deus não usa. Tem philos, que é muito coisa de amor, aquele amor recíproco de irmão, sabe? Aquela coisa, você faz por mim, eu faço por você, é nós, irmão. Fechou? É isso. Mas qual que é a palavra que Jesus vem usar?
Agape, que vem do agapao. Que quer dizer o quê? Descreve um amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. Quem aqui já foi na igreja e aí o pastor falou, hoje é dia de ceia, se você precisa perdoar o irmão? Não, mas eu não vou perdoar, não estou sentindo. O que a gente acabou de ver aqui? Que amor é sentimento? Amor é o quê? Comportamento, então é uma decisão. E aí, existe uma coisa que a psicologia, uma parte da psicologia que fala algo que chama praxis. Alguém já ouviu falar em praxis? Praxis é aquilo que você, mesmo antes de estar sentindo, mesmo de antes das coisas estarem acontecendo, você vive como se já fosse. Por exemplo, você não é rico, mas você já vive como se fosse rico. Sim, vive com um comportamento, não com atitudes de gastar que nem rico, né? Que aí vai ficar pobre, né? Ou seja, a pessoa, ela está triste. Praxis na psicologia fala isso, a pessoa está triste, mas ela vai fingir que está feliz. Aí ela vai falar, o que uma pessoa feliz faria? Ela iria jogar futebol quando os amigos chamam. Ela iria para a igreja adorar o Senhor. Ela iria brincar com um filho de bater figurinha, em vez de ficar emburrado no quarto. Ela iria jogar um videogame com o filho. Ela iria fazer alguma coisa que é feliz. Ela iria ser um palhaço, contar piada. Então a pessoa começa a ter as atitudes, e depois que ela passa a ter as atitudes, o que vem? O sentimento. Aí ela para de ficar triste, ela começa a ser feliz, e assim vai. E eu chamo isso, sabe do quê? De atitude de fé. Da mesma forma, quando Abraão, Deus pediu o filho dele, e ele falou o quê? Quando o filho perguntou, pai, está tudo aqui, mas cadê a oferta? Deus proverá. Então isso foi uma atitude de fé. Amém? Então a gente precisa ter essa atitude de fé. Partindo para o final, vamos falar, eu queria que você abrisse, que é a parte principal sobre o amor. Quem que sabe onde que fica? 1 Coríntios 13, certo? Do 4 ao 8. Lá a gente encontra uma linda definição do amor agape. Ou seja, uma linda definição de influenciar pessoas. Porque a única forma de você exercer autoridade e influência é através do amor. Não existe outra, senão você vai estar exercendo poder e não autoridade. Na NVI fala assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Só até aí. Se você for ver isso, pode passar para mim no próximo, por favor. No próximo slide. Se você for ver, a gente pode conseguir traduzir essa passagem bíblica do amor em atitudes. Em 8 atitudes. Você abre aí, Rafa? Aqui. O amor é paciência. Como é que a gente tem paciência? O que é ter paciência? Não é ficar igual o pastor que está aqui agora. Paciência é mostrar o quê? Domínio próprio, autocontrole. Ter paciência com o que você não te atinge é fácil. Mas quando a esposa vem na sua ferida, aí você devolve já uma voadora, né? Não, você vai ter o quê? Paciência, autocontrole, tá? Isso é o quê? É sentimento? Não, é comportamento, é uma escolha, é uma decisão, uma atitude. Então, paciência é o primeiro. Em segundo lugar, bondade. O que é ser bom? Porque as pessoas acham, eu sou uma pessoa boa, né? E aí quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vê que ninguém é bom a não ser Cristo, né? E aí fica estranho. Mas essa bondade fala sobre dar atenção, apreciação e incentivo às outras pessoas. Se você é alguém bom, você quer fazer as pessoas serem melhores. E para a pessoa melhorar, você não tem que incentivá-la, motivá-la. E sabe qual que é uma das melhores motivações que nós podemos fazer? É o ouvir ativamente. Como assim? É só ficar ouvindo, escutando o que a pessoa fala? Não. Isso aí até a porta faz, né? Ouvir ativamente é quando você participa, você está entendendo o que a pessoa, você acompanha o raciocínio dela, você não está mexendo no celular enquanto ela está falando, você não está de pé aqui do lado pressionando para ela parar de falar, entendeu? É brincadeira. Terceiro ponto, humildade. Humildade, a pessoa fala, humildade é quem tem pouco dinheiro. Não tem nada a ver.
Humildade é aquele que é autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. Humildade, sabe quem que é humilde? É aquele que não tem orgulho próprio. A pessoa até fala assim, aquele cara parece até bobo, todo mundo faz o que... Não, ele é humilde. Ele não tem orgulho. A pessoa que não tem orgulho, ela é humilde. Ah, não, eu tenho razão. Não, então você não é humilde. Se você abre mão da sua razão, você é humilde. Se você abre mão das suas escolhas, você é humilde. Amém? Não tem a ver com dinheiro. Tem muito rico humilde, tem muito pobre que não desumilde. Outro ponto, respeito. Gente, respeito, acho que eu não preciso nem falar sobre respeito, né? Tratar os outros como você gostaria que se tratasse. Tem um ditado que fala assim, né? Cadê? Tratar os outros como pessoas importantes. Já ouviu isso? Mas peraí, como assim como pessoas? Então tem pessoas que são importantes e outras não? Não, porque todas as pessoas são importantes. Porque todas as pessoas são filhas de Deus, a imagem, não são filhos nem todos, mas são feitos à imagem e semelhança de Deus. Você não está falando tem que tratar bem todos os animais, mas você não está falando de um animalzinho, você está falando de outro ser humano que é semelhante a você. Amém? Próxima, abnegação. Abnegação, o que é abnegação? É abrir mão, né? É doar-se, abnegar-se. Abnegação, satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que seja necessário sacrificar as suas próprias. Ou seja, eu estou com o dinheiro para o meu almoço, e eu vejo que o rapaz que foi comigo esqueceu a marmita e não tem dinheiro. Você fala, caramba, hein? Vai zoar ele, né? Melhor essa memória aí, come peixe que me ajuda. Não, você vai falar, cara, vamos lá que eu vou pegar metade do meu e vou dividir com você. Isso é você abnegar-se. Perdão, não se ressentir quando for enganado. Perdoar não significa ignorar as coisas, sabia? Tem gente que fala assim, é só esquecer. Não, você tem que primeiro enfrentar o que aconteceu. Vamos consertar as coisas para que aquilo não cause feridas. Então, se eu quero perdoar a pessoa, eu vou escolher perdoá-la, mas eu vou conversar com ela, eu vou falar, isso aconteceu, isso. Eu realmente fiquei chateado, eu não gostei, mas eu te perdoo. E agora que a gente já resolveu, aí sim a gente vai passar para frente. Existem consequências dos pecados, mas o perdão é aquele que não dói quando você lembra. E se você não trata aquilo antes, toda vez que você lembrar, vai voltar. Próximo, honestidade. Gente, isso é uma palavra que hoje em dia está raro, né? Ser livre de engano. Isso é uma coisa engraçada, né? Na Bíblia fala, não mentirás, né? Eu já pensei assim. Eu falar, eu não posso mentir, mas eu posso omitir, né? Se ninguém me perguntar, eu não preciso falar. Mas aqui a honestidade é algo muito mais profundo. Não está falando só sobre mentira, mas fala sobre engano. E se você utilizar qualquer coisa com o objetivo de enganar o outro, você não está sendo honesto. Você não falou. Ninguém me perguntou, mas por que você não falou? No fundo, é porque você queria esconder alguma coisa. No fundo, é porque você queria enganar. Ele não leu o contrato, assinou, se deu mal. Estava lá. Eu não fiz nada de errado. Espera aí, mas você deixou nas letras miúdas de propósito. Isso foi uma atitude de engano. Amém? E por último, e mais importante, compromisso. Sustentar as suas escolhas. Porque adianta eu querer ter todas essas outras comportamentos e não ter o compromisso, eu vou conseguir honrar com algum deles? Eu vou conseguir subir o primeiro degrau, como a gente disse, se a gente não tiver compromisso? Sustentar suas escolhas. Esse é provavelmente o comportamento mais importante de todos e requer um esforço enorme. Se você não estiver comprometido como líder, terá grande chance de parar de exercer influência e voltará a uma posição de poder. Ou seja, quando a gente está educando os filhos, é muito mais fácil, de vez você conversar, faz isso porque eu estou mandando, eu sou seu pai. Não é verdade? Quem nunca fez isso ou nunca ouviu? É mais fácil. Mas não, tem que ter paciência, tem que exercer todos os outros, com o filho também. Paciência, a bondade, a humildade, o respeito, a abnegação. Não, o papai está atrasado, o pai precisa trabalhar. Mas pai, então arruma um tempo na sua agenda para mim. Amém? Infelizmente esse comportamento está se tornando cada vez mais raro, pois o mundo ensina que se não quiser o bebê, pode abortar. Se não quiser o cônjuge,
É só divorciar. Ou seja, estamos vivendo em uma sociedade descartável. Hoje em dia, todos querem estar envolvidos, mas ninguém quer estar comprometido. Aí tem uma piada que eu li no livro lá. Qual a diferença entre comprometido e envolvido? Quando você for comer ovos com bacon, a galinha estava envolvida, o porco estava comprometido. Entendeu? Quando você se compromete, você vai inteiro. O porco morreu para fazer o bacon. Agora a galinha não, ela só estava envolvida. Só deu aquela participadinha lá, entendeu? Certo? Bom, para finalizar, eu só vou ler aqui a última coisa. Vou pular um monte de coisa que estava preparada. Eu pensei que era 2 horas de pregação, não sabia que era 45 minutos. Romanos 5, do 3 ao 11. Essa é a última coisa. Vamos finalizar aqui. Deu para aprender alguma coisa hoje com o Senhor? Eu espero que você possa passar a ser um discipulador de almas, um pescador de almas. Amém? Romanos 5, do 3 ao 11. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz... Então, peraí, se na tribulação produz perseverança e eu quero crescer e quero ser uma pessoa melhor, aonde eu tenho que estar? Na tribulação, que coisa de doido. Então dá um glória a Deus se você está passando por tribulação. Amém? Porque é na dificuldade que a gente cresce. Opa, cadê? Me perdi aí. Tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo de Deus, que Ele nos concedeu, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor, não é sentimental de novo, é por comportamento, a atitude dele de amor. Ele demonstra onde? Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Se coloca de pé aí para a gente fazer uma oração. Eu não sabia que era 45 minutos. Eu pensei que era mais. Estou mal acostumado agora com a igreja de lá. Feche seus olhos. Reflita aí. Como tem sido o seu comportamento para com as pessoas que você diz que ama? Será que o seu sentimento de amor, na verdade é um sentimento egoísta? Na verdade não é o amor agape, é o amor philos, que é se você fizer bem para mim, eu faço bem para você? É olho por olho, dente por dente? Será? Tudo bem, eu pensei nas pessoas que eu amo, eu tenho conseguido ter esse amor agape. Mas e pelas pessoas que você ainda nem conhece? Você não precisa falar que você a ama com sentimento, mas comece a ter comportamentos de amor, porque isso pode salvar a vida dela. Ou seja, antes de você começar a amá-la de verdade, você poderá já exercer influência para que ela alcance a salvação. Santo Deus, Pai eterno, estamos aqui agradecidos pelo seu conhecimento, agradecidos pela sua autoridade que influenciou vidas há mais de 2000 anos até chegar a nós, e somos influenciados e queremos sim deixar de vivermos para que o Senhor viva em nós. Se nós fizermos isso de segunda a segunda, se nós ouvirmos e meditarmos a Tua palavra todos os dias, isso fica fácil, porque em todos os momentos teremos oportunidades, porque as oportunidades depende dos nossos olhos enxergá-las, elas estão ao nosso redor todos os dias.
Então, papai querido, nos abençoa assim, nos capacitando a sermos imitadores de Cristo, assim como Paulo foi, assim como as pessoas que nós temos referências o são, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sim receber todas essas habilidades, Pai. Essa habilidade de ter um comportamento melhor, que nós possamos viver isso, porque a gente sabe, Pai, que não é somente o sacrifício de viver isso, mas teremos uma recompensa. Essa recompensa não são bens físicos, não, essa recompensa é aquilo que nos dá motivação de viver. É uma recompensa que existe um propósito para acordar todas as manhãs e saber que eu posso fazer a diferença no mundo, fazer a diferença nessa geração, onde existem pessoas que estão acabando com as próprias vidas, onde já é normal você ver notícia onde filho mata pai e pai mata filho, onde já é normal pessoas matarem umas às outras simplesmente porque querem tomar posse delas, onde já se tornou normal, Pai, a traição, onde as pessoas não confiam mais uma nas palavras das outras, onde a sociedade já é descartável, é normal abortar uma criança, é normal se divorciar e casar 10 vezes se for preciso, mas Pai, nós estamos aqui querendo assumir um compromisso contigo, uma aliança, Pai, se essa aliança depender de nós, nós fracaremos, Pai, nós seremos fracassados. Nós teremos fracassos porque nós somos fracos, somos falhos. Mas Pai, da mesma forma como a aliança eterna não dependeu de nós, Pai. A aliança eterna foi dependida apenas do Senhor, que enviou o seu Filho para ser homem e morrer no nosso lugar. Da mesma forma eu te peço, Pai, que com esse mesmo compromisso, vindo sim com a Tua ajuda, com a Tua fé, Pai, com a Tua força e a nossa fé, Pai, que nós possamos sim conseguir, Pai, mudar sim a nossa vida, mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor e mudar a vida das pessoas que estão indo para o inferno, Pai. Pai, as pessoas que estão indo para o inferno, elas não são piores do que eu, não são piores do que ninguém, somos todos iguais, mas elas ainda não tiveram um encontro e o conhecimento contigo, Pai. Então me ajude, Pai, a ter esses comportamentos de amor, amor por elas, para alcançarmos essas vidas. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Repita comigo. Eu quero exercer essa liderança em amor. Amém. Em nome de Jesus, que possamos exercer aquilo que aprendemos nessa manhã, sempre em amor, porque de nada vale nós exercermos do nosso jeito, né? Se nós exercermos de acordo com a palavra de Deus, em espírito, sempre estaremos exercendo em amor. Amém, amados? Amém? Perdoa o Rafa por ter atrasado, viu? Amém? Em nome de Jesus. A Simone que fala, né? Quando Deus foi dar a voz, acho que o Rafa entrou na fila umas 10 vezes. A oração, até na oração está se sentindo pressionado, né, irmão? Glória a Deus. Amém. Pessoal do coral, irmãs do coral.